Olá, graça e paz. Hoje eu quero convidar você para estudar um pouco de grego juntamente comigo, porque eu tenho certeza que quando você ler a palavra de Deus, a interpretação vai fazer um sentido mais, vai ter um sentido mais profundo. No capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, versículo 14, ali está a frase: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Kai o logos sarkis ekeneton, kai eskenocen enfemin. E essa frase no grego, ela tem uma interpretação um pouco diferente da frase que está no português. Por exemplo, a palavra eskenocen ou eskenocen, ela significa tabernacular. E quando nós falamos de tabernáculo, nos remete a voltar ao Antigo Testamento e entender um pouco mais o que era o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda grande, inclusive existe uma festa comemorada até hoje por alguns judeus ortodoxos, chamada Festa de Sukkot, ou Sukkot, que é a festa das tendas, dos tabernáculos. O tabernáculo que Deus pediu para Moisés fazer era uma tenda grande que servia de lugar de adoração, de culto, é onde fazia os sacrifícios, é onde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, na festa do Yom Kippur, para fazer expiação pela nação. Era um lugar de devoção, era um lugar de cânticos, era um lugar de estudo da palavra, era uma tenda grande que reunia o povo, a congregação, para fazer os seus cultos a Deus, as festas comemorativas, desde quando o povo saiu do Egito, e isso se deu porque o povo estava no deserto. Então essa tenda era uma tenda móvel, era uma tenda que quando a nuvem parava, eles armavam a tenda, o lugar de adoração, adoravam a Deus, faziam seus cultos, mas depois que a nuvem movia aquele tabernáculo, ele era removido daquele lugar e ele era levado até a nuvem parar novamente, para que eles pudessem armar a tenda de novo, esse tabernáculo de novo, para cultuar a Deus. Então a expressão habitou no Novo Testamento, na língua portuguesa, dá a impressão que Jesus veio e foi um homem comum. Agora, quando nós lemos a palavra em grego, skenosen, tabernacular, é diferente. Por quê? Porque Jesus, ao tabernacular entre os homens, ele era a representação do próprio tabernáculo. Ou seja, ele é o culto a Deus. É nele que nós reverenciamos a Deus. É por meio dele que se adora o Pai. Não é mais por meio de um lugar ou de sumo sacerdotes. Não é por meio de pessoas ou estruturas. Então, esse termo, essa palavra tabernacular, ela tem diferença enorme do que habitou. Até porque o tabernáculo era o lugar de culto e Jesus é a maior expressão de culto hoje, porque nele se cumpre todas as coisas. O tabernáculo e tudo que existia dentro do tabernáculo apontava para Jesus Cristo. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, os discípulos ali estavam vendo as pedras, as colunas, o templo e achando tudo aquilo bonito. E Jesus disse assim que aquilo seria derrubado e que não haveria pedra sobre pedra ali naquele lugar. E em uma outra parte, uma outra ocasião, Jesus disse que ele levantaria o templo novamente. Em 3 dias ele estava falando dele. Até porque hoje nós não adoramos a Deus por causa de um lugar bonito, por causa de cadeiras, por causa de matérias. Nós adoramos a Deus por meio de Cristo. Cristo é o centro do culto, Cristo é o meio por qual adoramos a Deus. E olha bem que interessante, Cristo é o Cordeiro de Deus, mas Cristo também é a pureza de Deus, Cristo também é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e todos aqueles elementos que existia dentro da Arca da Aliança, o pão, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei, tudo aquilo era apontamento para Cristo. Então, quando Cristo veio, ele tabernaculou, dizendo para os homens: eu sou o meio de adoração a Deus. Eu sou o próprio Deus que devo ser adorado. Eu sou o Senhor. Eu sou aqueles que vocês entravam lá dentro do tabernáculo e era eu mesmo que perdoava vocês dos seus pecados. Agora, não precisa mais do tabernáculo, não precisa mais de paredes, não precisa mais de lugares.
Inclusive ele disse isso em João capítulo 4, a partir do versículo 23, para a mulher samaritana. Ela dizendo: Senhor, vocês são judeus, adoram em Jerusalém, e nós somos samaritanos, nós adoramos aqui no Monte Gerizim. Qual é o lugar de adoração? Jesus disse: não é nem aqui nem ali. O lugar de adoração é em espírito e em verdade. Por quê? Porque o tabernáculo, o Cristo, a tenda, o tabernaculou, hoje está em nós. Não está em um lugar, está dentro de nós pelo Espírito Santo. E eu não estou dizendo para você que não precisa das quatro paredes, até porque a igreja que se reúne em um lugar, mas não é o lugar que vai fazer a diferença. É se Cristo habita, tabernacula em nós. E aí quando nós cantamos, quando nós adoramos, quando nós reverenciamos, quando nós expressamos a gratidão a Deus, quando nós oferecemos as nossas ofertas, quando nós oferecemos os nossos louvores, aquele que habita em nós intercede por nós ao Pai. Isso é o sentido do versículo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Eskenosei, tabernacular. Olha que interessante. Kai o logos sarkis egeneton. Olha que interessante. O verbo se fez carne. Kai eskenosei Efemi, e habitou entre nós. Que maravilha! Sabe de uma coisa, meus amados irmãos? Eu tive o privilégio de estudar bastante teologia, estudar as línguas originais, e eu sempre falo para os meus alunos quando eu estou lecionando: estude teologia para você servir melhor. Esse é o único objetivo do canal, é ajudar você na interpretação da Escritura, para que quando você ler, as coisas façam sentido e um sentido maior. Até porque eu tenho certeza que a partir de agora, quando você ler e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e você já vai lembrar do tabernaculou, vai lembrar do tabernáculo, das suas representações e do seu cumprimento em Cristo. E isso é maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Até o próximo vídeo. Olha, deixa aí nos comentários um tema para nós estudarmos juntos, para nós aprofundarmos, e tudo isso para a glória de Deus. Até o próximo vídeo.